Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. Caríssimas irmãs discípulas de Jesus Eucarístico, vocês aqui, peregrinos do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, Casa de Clemência e Bondade, você que nos acompanha pela Rádio América, pela TV Horizonte e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Nesta terça-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, ao escutar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 a 28, e ainda escutando Jesus dizer no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27 a 31a, no qual ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. À medida com que rezava para esta liturgia, me encantou algo fabuloso e que, sinceramente, durante algum tempo, passou desapercebido por mim, em Atos capítulo 14, versículos 19 a 28. Que além de narrar o que acontecia no início da igreja, os discípulos tendo que andar por tantos locais e anunciar o Evangelho, anunciar o reino glorioso de nosso Deus, que tem seu início no coração de todo aquele que, ao escutar sobre Jesus Cristo, assumir ficar debaixo de sua proteção e, principalmente, seguindo a sua palavra, assumir a vida nova que ele nos propõe, colocam-se como verdadeiros difusores, verdadeiros pontos de irradiação da força do reino, fazendo com que o mundo realmente e a história tome uma nova cor. Mais do que isso, o que me chamou a atenção é que em Antioquia, Icônio, Listra, nesses locais os discípulos anunciavam o Evangelho, mas tem um detalhe. Paulo começa a ser agredido, apedrejado. Inclusive o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer: muitas vezes eu fui apedrejado. Ele, na carta aos Coríntios, ele vai dizer: se alguém diz ser apóstolo, eu sou mais ainda, porque eu passei por coisas que nem todos estavam dispostos a passar. Ele é apedrejado por aqueles que deveriam esperar ansiosos, sedentos, o acontecimento primordial de suas vidas. Deus veio ao nosso encontro.
Mas o que me chama a atenção é um gesto que eu gostaria muito que nós entendêssemos para ver a postura que devemos ter diante da história, diante do mundo. Paulo, enquanto é apedrejado, ele depois é cercado por seus companheiros para que ninguém o agrida. E ele entra para a cidade e continua o seu caminho. A comunidade dos discípulos se faz como que uma roda ao redor de Paulo, evitando que ele continuasse a ser agredido. Tudo porque Paulo tinha uma missão juntamente com eles: anunciar o Evangelho. E o anúncio do Evangelho não está desassociado a essa frase. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Não que entrar no reino de Deus esteja necessariamente ligado ao seguinte: você vai sofrer para entrar no reino de Deus. Não. É para dizer justamente o quê? Dizer sobre o reino de Deus, viver a dinâmica do reino de Deus, viver a palavra de Deus é completamente diferente do que nós no tempo presente e também naquele tempo buscamos. Uma paz que faça com que eu esteja bem e que os outros estejam mal. É ter a capacidade de perceber, inclusive, como eu posso ficar com o coração sossegado se eu vejo alguém sendo agredido e maltratado. Como eu posso ficar com o coração sossegado quando recebo, por exemplo, notícias de um pouco daquilo que nós partilhávamos, de irmãs religiosos e religiosas que precisam de um apoio porque têm que sair de suas terras, de suas casas, juntamente com crianças, porque são ameaçados por uma guerra que tem, na verdade, uma manipulação da religião. Isso acontece em Pemba. Como posso realmente ficar em paz quando eu vejo alguém que acredita realmente que ser discípulo de Jesus Cristo é fazer verdadeiros estardalhaços com um cunho e com um interesse mais mercantilista nas redes sociais, na internet, ou mesmo nas pequenas comunidades de vida que colocam outras pessoas à exposição e gastam uma energia tremenda em fazer um imenso barulho e a tumultuar a vida de todos e não se preocupam em fazer uma única coisa: Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único, e eu preciso ser a expressão desse Filho que deu a vida por mim para todos que estão à minha volta, e ajude-os a realmente alcançar a verdadeira paz que o Senhor nos apresenta. Porque a paz que muitos buscam nesse mundo e nesse tempo, não só no tempo dos apóstolos, mas principalmente nesse tempo, é a paz que faz com que nós ignoremos quase 400 mil mortes, é a paz que faz com que nós ignoremos a corrupção, seja de que lado for, é a paz que faz com que nós olhemos para a negligência que acontece no socorro àqueles que realmente estão precisados, é a paz que tem o seu fundamento num fato de que, para não termos problemas, vamos entregar aqueles que dependem de nós para não nos comprometermos e termos condições de salvar a nossa vida, porque o importante, essa suposta paz que o mundo oferece é a paz onde eu tenho que pensar em mim e no meu bem-estar. E é completamente diferente e completamente contrária àquela que Jesus nos apresenta, porque Ele apresenta a mesma paz que desde sempre, desde o princípio, o Senhor nos ofereceu, o Shalom. Mais à tarde eu falo sobre ela. Que nada ela significa o seguinte: ter vida e integridade valorizada na sua plenitude,
com todas as adversidades, mas plenitude. Não posso aceitar escravizações, não posso aceitar necessidade de ninguém, não posso aceitar a negligência na saúde, não posso aceitar que alguém seja simplesmente rechaçado porque está crendo em alguém ou em Deus. Não posso admitir que eu seja ou que eu conviva com uma mentalidade onde, para que eu tenha tudo o que é preciso, eu faça o que for necessário para conseguir os meus interesses. Essa paz, velada e escondida numa suposta compreensão de que eu preciso estar bem, eu é que sou o centro do universo, ela não é cristã. E o que isso tem a ver com Atos dos Apóstolos é justamente que, enquanto Paulo é apedrejado, os discípulos poderiam correr. Da mesma forma que, quando o Senhor fora crucificado, muitos, por medo, se afastaram. Mas agora, a comunidade tem que se proteger e se cuidar. Hoje, ao ver esse texto, o que me chamou a atenção e particularmente me incomodou bastante, e eu espero que não seja um incômodo de nenhum de vocês, nem de vocês que nos acompanham, é se realmente nós, como discípulos de Jesus Cristo, para que o anúncio do Evangelho aconteça a todas as pessoas, nós estamos prontos a cuidar uns dos outros e a cuidar de quem precisa. Se realmente a nossa fé em Cristo corresponde àquilo que o Senhor nos apresenta. Eu não dou uma paz que muitos estão buscando, a paz deste mundo que é indiferente. Eu dou a paz, fruto da consciência de que todos participam de uma criação nova, onde não há escravos, onde não há exploração irresponsável, mas onde há compromisso com a vida de todos. Essa é a paz que eu vos dou. E eu digo-vos isso porque chegará o tempo em que o príncipe desse mundo, o mal, a morte, que bate às portas, chegará e me tirará a vida, mas ela não terá a palavra final. E ele continua o seu discurso do capítulo 13 até o capítulo 18 de São João, despedindo-se dos discípulos e dizendo: atenção para não cometerem erros tão evidentes. E um dos erros evidentes é o abandono daqueles que conosco têm que anunciar o Evangelho e o abandono daqueles que dependem de quem também anuncia o Evangelho. Peçamos a nosso Deus que nós sejamos realmente amigos, que nós sejamos realmente colaboradores de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que possamos fazer com que o reino glorioso de nosso Deus, que começa no coração de cada um que assume essa paz, e assume a postura dos discípulos que cuidam para que o Evangelho continue a ser anunciado, que nós estejamos dispostos verdadeiramente a fazer ecoar o Evangelho, não as mentiras. O Evangelho, a palavra da vida, não a da discórdia. Que sejamos homens e mulheres prometores de uma paz, a exemplo de Francisco de Assis, que consegue olhar para a natureza e para toda a criação e reconhecer tudo como irmãos e irmãs. Que nós sejamos homens e mulheres, que não falemos simplesmente de Jesus Cristo, como muitos se arrogam, arautos da verdade, mas no seu proceder espalham discórdia, tristeza e separação. Que nós sejamos simplesmente homens e mulheres que reconhecem-se como arautos de uma mensagem que não é nossa.
A mensagem da salvação é de Deus. Que nos compreendamos como a carta que deve ser lida por cada ser humano, nas mais diversas línguas, das mais diversas formas, e que todos possam encontrar com aquele que nos dá uma paz inigualável, que não faz simplesmente pensarmos em nós e nos nossos interesses, mas faz com que o nosso olhar se amplie e consiga pelo menos perceber que na caminhada da história existem aqueles que esperam pelo menos a disposição de nossas mãos. Que o nosso ser discípulos de Jesus Cristo guarde a vida nova que recebemos no batismo, mas que essa vida nova se espalhe e fecunde o mundo com a sede de um novo tempo, de um novo começo, de um novo dia. Confiando no Senhor, apresentemos nossas necessidades e preces.